Olá, eu sou o Daniel, sou agrônomo da cooperativa Ecocitrus e nesse vídeo nós vamos falar sobre o preparado 501 da agricultura biodinâmica. Nesse vídeo a gente vai ver o que é esse preparado, para que ele serve, como é que ele é utilizado, né? E quais os momentos em que ele pode ser utilizado na propriedade, os benefícios que ele traz para a agricultura e para quem for utilizar esse preparado dentro da agricultura biodinâmica. O preparado 501 é um dos preparados que Rudolf Steiner, nas suas conferências para a agricultura orgânica em 1924, ensinou os agricultores a fazerem, visto os benefícios que ele traz para as plantas. Mas por que ele usou a sílica, que é um dos ingredientes que vai nesse preparado, e por que ele usou o chifre do animal, especificamente da vaca, para usar esses preparados? Aí vem uma das características interessantes da agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica ela envolve o entendimento de várias forças, muitas vezes não percebidas, né? Então a gente vai ter dentro da propriedade agrícola o solo, a gente vai ter o animal, a gente vai ter os vegetais, a gente vai ter o ser humano, a gente vai ter as forças da natureza, e todo um cosmos, sobre o agricultor, e todo um cosmos, microcosmos, no centro da Terra. Então tudo que acontece nessa parte superficial aqui, todos os processos que acontecem aqui são os processos, vamos dizer assim, normais, que a gente aprende da biologia, das reciclagens de nutrientes, micro-organismos. Só que dentro da agricultura biodinâmica, ela envolve o conhecimento de outras fontes de informação que chegam no planeta, e que são manipuladas pelo agricultor. Os planetas, eles são fonte de informação que chega aqui, eles são manipulados, as constelações, elas são, dependendo do período do ano, feitos manejos específicos, enfim. E essa dinâmica de ter esse conhecimento, de armazenar essa informação desse cosmos que chega na superfície da Terra, é que dá o diferencial da agricultura biodinâmica. No caso do chifre da sílica, que vai ser o específico desse vídeo, duas forças muito interessantes são levadas em consideração. Na Terra nós temos a sílica, vamos colocar aqui na forma de cristais, de sílica, e essa sílica, que é silício, toda a crosta terrestre ela é extremamente rica em sílica. Estimam que 47% da crosta terrestre é silício. Então qual é a função desse silício dentro dessa crosta terrestre? Ele é como se fosse um órgão sensorial do planeta Terra. O planeta Terra é um grande organismo, esse aqui é o órgão sensorial. Então o que esse silício faz, segundo a agricultura biodinâmica? Ele capta essas informações cósmicas, e ele reflete elas. Então ele vai captando e refletindo. Ele faz essa leitura do que chega no planeta e reflete. Então ele é um órgão sensorial da Terra. Se a gente pegar o nosso corpo, os organismos vivos, nós também temos silício. E ele está geralmente concentrado nos nossos órgãos sensoriais. Ele vai estar nos olhos, ele vai estar na pele, ele vai estar na superfície da folha, ele vai estar, no caso de um fruto, quanto mais na periferia do fruto, mais silício eu vou ter. Nos animais, ele também vai estar presente nos pelos, nos chifres, nos cascos, nas nossas unhas. O silício ele também está muito presente dentro do que a gente usa para perceber o ambiente que está ao nosso redor. A sílica está muito relacionada à informação, a processar a informação que chega até o organismo. Os computadores hoje, todos eles usam silício nos processadores, então a gente tem o Vale do Silício, onde é que as grandes empresas de informática estão instaladas lá. Então ele tem uma importância extremamente grande pela capacidade que ele tem de armazenar e, vamos dizer, processar essas informações, de transmitir essas informações. Isso é o que torna o processo da agricultura, que pega esse biológico e torna ela dinâmica. Então essa seria a agricultura biodinâmica. Então esse preparado 501, que é o chamado chifre sílica, é um dos preparados de aspersão que se usa dentro da agricultura biodinâmica. Então, rapidamente, assim, para dar a origem do 501, e a gente já vai colocar como é que ele é, para que ele serve dentro da propriedade. Então, para mim obter esse preparado 501 na forma pronta para ser utilizado, se coleta o órgão sensorial dos animais, que é os chifres, e se coleta o órgão sensorial da Terra. Então nós vamos ter depois um chifre
cheio de silício. Ele vai ser colocado num berço, né, onde esse chifre vai ser enterrado, colocado nessa cova, com esse silício, e ele vai ficar sujeito a essas forças cósmicas no período do verão. Então o silício ele armazena toda a informação de calor, de luz, que a Terra está exposta durante o verão. Essas forças elas chegam na Terra, né, e elas são refletidas, né? E nesse momento de reflexão elas são captadas pelo silício e armazenadas. Então essa informação ela fica contida dentro do chifre, né? Então a gente costuma brincar que o chifre é como se fosse um pendrive. Então a gente poderia comparar o chifre com um pendrive, onde é que a gente armazena todas essas informações cósmicas, usando os órgãos sensoriais do reino animal e o órgão sensorial do nosso planeta, que é um órgão mineral. E essas informações, então, depois são utilizadas dentro da agricultura. Então, a forma como se consegue fazer o preparado 501, resumidamente, também acontece dessa forma. Para ele ser colocado dentro do chifre, então esses cristais, eles são moídos finamente, né, eles se tornam um pó, onde é que essa sílica ela vai aumentando a sua área de contato à medida que ela vai sendo fracionada, né, ela é pilada num pilão e depois lixada numa superfície com vidro, então ela fica um pozinho muito fino. Esse pozinho que é colocado dentro do chifre, né, e esse chifre é colocado no solo. Quando é que isso é colocado no solo? Esse material recebe essas informações de verão após o equinócio da primavera. Então, quando os dias começam a ficar cada vez mais longos. Então, nesse período, esse chifre ele é enterrado, colocado no seu berço, e ele é retirado do solo quando a gente chega perto do inverno novamente. Então, ele sai do solo e é armazenado na propriedade. Então, o preparado 501, ele é conhecido como o preparado da luz. Para sua confecção, vamos dizer assim, é utilizado o chifre e a sílica. Por que então ele é o preparado da luz, né? Porque justamente ele mexe com essa energia externa que vem para a propriedade, que é a energia que vem do sol. Se a gente fizer um esquema aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o sol no centro aqui. Aí nós vamos ter aqui Mercúrio, os planetas, Mercúrio, Vênus, nossa Terra aqui. E aí a gente vai ter Marte, Júpiter, né, e Saturno. Misturei os planetas ao redor do Sol para a gente não ter aquela ideia de que todos eles estão em ordem, né, e que eles caminham em ordem, como se fosse um reloginho ao redor do Sol, porque isso não acontece, né? Cada um tem os seus ciclos e cada um é dinâmico dentro da sua rotina em torno do Sol. Então eles estão espalhados ao redor do Sol, né? Alguns bastante longe, outros mais perto entre a Terra e o Sol. Mas então o que faz o preparado 501 então ser o preparado do Sol? Ele vai trabalhar, o preparado da luz, ele vai trabalhar essas energias do Sol, né, que vão chegar no planeta. Então essa energia vai chegar no planeta, vai trazer toda a sua informação de comprimento de onda, de radiação, de energias que provém então dessa estrela, né, e o Sol reflete para todos os lados, né, a energia ela vai em ondas, né, para todos os lados, todos os planetas recebem a mesma energia que a Terra recebe, e a Terra, através do silício, vai funcionar como um espelho. Ela vai transformar essa energia que chega na Terra e vai devolver ela para o universo, vamos dizer assim, para o cosmos, numa outra frequência, né? Mas com a energia da Terra impressa nela. E essa outra frequência que ela emite de volta é armazenada dentro do chifre sílica. Por isso que eu disse que ele é um pendrive, né? Ele é como se fosse um pendrive. Essa energia transformada pela silícia dentro do planeta Terra, que segurou essa energia, ela vai ser devolvida. Então essa energia ela é concentrada, né, cristalizada dentro do chifre sílica. Isso aqui torna a agricultura biodinâmica, né, quando o agricultor leva em conta isso, porque o Sol também manda a sua radiação para Júpiter, ele manda a sua radiação para Saturno, ele manda a sua radiação para Marte, né? Marte recebe e também reflete para todos os lados essa radiação do Sol modificada, e a Terra recebe essa radiação também. Júpiter é a mesma coisa, ele também reflete. Saturno, Vênus, a própria Lua também recebe a radiação do Sol e rebate para a Terra modificada com a energia da Lua.
Essas modificações é que tornam a agricultura muito integrada com o sistema solar e com tudo que tem por fora do sistema solar. Então essas forças, elas têm ciclos, elas têm energias, né? Elas têm elementos que elas promovem ou beneficiam dentro de um sistema. Então a agricultura biodinâmica trabalha com essas forças, através dos preparados biodinâmicos. O 501 é um deles, né? Tem o 500 e depois tem até o 506, 507, né? São mais preparados que existem, que são os preparados de composto, não são o motivo desse vídeo agora. A utilização desses preparados que trabalham com essas forças é que diferencia a agricultura orgânica, biológica, que é feita na propriedade, dessa dinâmica que é captada através dos preparados e adicionada na propriedade, porque isso é uma coisa que normalmente a natureza não faria. Por exemplo, a sílica, né? A gente vai ter de novo um reino mineral aqui embaixo e a gente vai ter um reino vegetal aqui em cima. Então nós vamos pegar um preparado 501, né, que é de origem mineral, e ele vai ser aplicado na parte aérea das plantas. Isso não aconteceria naturalmente. E nós vamos pegar o preparado 500, por exemplo, e a gente vai fazer o contrário. A gente vai aplicar o preparado 500, que ele é produzido nessa parte aérea aqui, através de ciclos vegetais e animais, através do esterco, e nós vamos aplicar ele no reino mineral. Então, o ser humano inverte as polaridades. A biodinâmica tem muito essa de trabalhar com polaridades, né? Então a gente cria esse mecanismo e isso gera resultados e forças que a natureza não conhecia antes, né? Foi o ensinamento de Steiner através da agricultura biodinâmica, integrando esses conhecimentos, inclusive espirituais, né, e filosóficos, dentro de um sistema agrícola. Para que serve o preparado 501? Qual é a função de fazer toda essa atividade de moer a sílica, de usar um chifre de um animal que foi utilizado na propriedade mesmo, né? Enfim, fazer essa conexão do mineral com o animal, deixar praticamente 4, 5 meses sob a ação das forças de verão enterrado no solo, dentro do seu berço ali. Todo esse processo, né, isso tem um objetivo, né? E qual é o objetivo, o resultado final de todo esse processo? Bom, a sílica ela traz muito da inteligência e da memória original do próprio planeta, dos processos formativos do planeta, né? Então quando a gente utiliza a sílica num sistema, ela desperta a memória original daquele solo, né, daquela região, daquela mata, daquele pomar. Ela está muito relacionada a esses processos do solo também, mas ela também trabalha muito a questão da luz, por isso que ele é o preparado da luz. Ela está muito relacionada à fotossíntese, ela está relacionada a forças de expansão, a forças que trazem calor, né, que secam, né, que são forças bem interessantes para uma planta, independente da espécie que ela for utilizada. Ela também está muito relacionada com a estrutura da planta. Ela dá flexibilidade à planta, por exemplo, em cereais, né, para evitar acamamento. Ela está relacionada com o crescimento dos entrenós, para que eles cresçam de forma uniforme, e plásticos, né, que eles cedam, mas não quebrem, né? Então ela tem muito dessa estrutura. Quando a gente utiliza esse preparado num pomar, né, que é o caso da cooperativa aqui, é isso que a gente leva de informação para a planta. A gente quer estrutura, a gente quer força, a gente quer essa inteligência original do sistema atuando para promover o equilíbrio. Como ela trabalha essa questão da luz, quando esse preparado ele é aplicado em microgotículas muito pequenininhas, e ele é aplicado na parte aérea. Então ele se dispersa por sobre as plantas como se formasse um microfilme de sílica, e esse microfilme que paira no ar, ele filtra os raios solares, né, e ocorre esse processo, né, e essa informação chega na clorofila da folha. Isso melhora a fotossíntese, né, a gente tem uma conservação pós-colheita dos frutos também melhorada, e os frutos ficam mais palatáveis, vamos dizer assim, mais doces, porque a fotossíntese é mais eficiente. Então a gente tem todo um processo interno de produção de açúcares que também é beneficiado. A questão própria de controle de doenças fúngicas, como ele trabalha muito essa questão de luminosidade, né, de temperatura, em períodos às vezes muito úmidos, ela pode ser utilizada para diminuir a incidência desses fatores
que poderiam causar problema no pomar. Muitas vezes a gente pode trabalhar ela em locais, por exemplo, com problema de caracóis, né, lesminhas, que às vezes destroem plantações pela umidade, né, elas se escondem na umidade. Aplicações de sílica levam essa informação de calor e luz para onde elas estão e diminui muito esses ataques, né? Então são aplicações práticas extremamente visíveis, né, quando o agricultor usa, e há relatos até de não se usar ela com sol a pino, né, porque poderia promover até queimaduras nas folhas mais tensas. Então ele tem uma gama de atuação muito grande, né? Então a própria maturação ela é favorecida. A gente pode usar a sílica em sistemas agroflorestais, muitas vezes, onde daqui a pouco ficou sombreado demais, né? Então, enquanto que o agricultor está fazendo a poda das árvores, a gente pode entrar com a 501 para jogar luz lá para dentro. É uma informação de luz que está sendo jogada dentro daquele ambiente escuro, diminuindo o estresse da própria planta. São observações práticas que se enxerga nas propriedades que usam esses preparados, né? Então, provavelmente isso aí cientificamente publicado pouca coisa se encontra, porque isso é muito prático, né? A agricultura biodinâmica ela é muito prática, ela é muito sensitiva, ela é muito do pegar e fazer e observar os resultados, né? Então a gente vê os agricultores utilizando, né, e enxerga esses resultados que são extremamente pautáveis, né? Então essas são as características principais do porquê que se usa o preparado 501, né? Ele está muito relacionado com a questão luz e calor, né? Então ele é um preparado de verão. E quando a gente utiliza geralmente esse preparado, ele é utilizado de manhã cedo. O ideal seria antes do sol nascer, porque como ele é um preparado que trabalha a expansão, né, o dia de manhã também ele começa a se expandir, fica claro, e de noite começa a encolher de novo, ficar escuro e mais frio. Então essa energia a gente potencializa ela utilizando de manhã antes do sol nascer, isso seria o ideal. Então ela vai pegar toda essa expansão junto com ela, que também é expansiva, então ela potencializa esse efeito. E também dentro do próprio calendário biodinâmico que a gente utiliza, o calendário astronômico, a gente utilizaria uma fase da Lua que a gente chama de fase ascendente. Essa seria a fase onde é que a gente usaria esse preparado. Então que a gente também está num processo de ascensão, né, de fortalecimento das forças lunares. Então esse seria o período ideal de se utilizar esse preparado dentro da agricultura. Bom, então como é que o 501 é utilizado? Bom, ele é um preparado extremamente concentrado, vamos dizer assim, em energia, né, e em informação. Então as doses que são utilizadas são doses muito pequenas, se a gente for comparar com o que a própria agricultura convencional, a agricultura tradicional utiliza, né? A literatura varia de 1 a 4 gramas por hectare. Então são aproximadamente 60 litros, né? O volume de água não importa, dependendo do equipamento que o agricultor vai ter, pode ser 200 litros, pode ser 60 litros, então, ou menos, né? Dependendo do equipamento que está disponível para ser trabalhado. Mas de 1 a 4 gramas por hectare, então isso aqui é uma quantidade minúscula de informação que é jogada. Então essa é outra característica da agricultura biodinâmica, ela não trabalha com um grande volume de matéria, ela trabalha com a informação necessária. Ela joga a informação para o ambiente e esse ambiente, com essa informação, vai montar a sua matéria, com os recursos que ele dispõe. Então essa é, daqui a pouco, uma grande diferencial da agricultura biodinâmica. Ela sempre vai trabalhar com volumes extremamente baixos de matéria, mas muito concentrados em informação e energia. Essa sílica, depois de passar por esse processo de ficar no berço ali praticamente meio ano, ela se tira de 1 a 4 gramas, né, e se coloca nesse volume de água, então ela é agitada, ela é dinamizada. Então é um processo que a gente também vai acabar mostrando depois. Ainda sobre essa questão das doses, então a literatura ela tem esse volume de 1 a 4 gramas por hectare, mas na prática como é que isso acontece? Cada agricultor eles têm uma ligação muito forte com as suas propriedades, com os seus pomares, né? Eles sentem a energia, sentem as necessidades e as próprias dosagens eles vão adaptando. Então tem agricultores que vão usar essa, tem outros que vão usar mais, tem outros que vão usar menos. Então ele é muito isso é outra coisa interessante da agricultura biodinâmica, é o sentir o que esse ambiente está te pedindo, né? É estar em tamanha harmonia com ele, né, que tu sente, não, esse pomar aqui precisa de mais luz, eu vou botar um pouquinho mais de preparados, vou ser um pouco mais intenso, esse ali está tranquilo, eu vou usar um pouco menos. E todos os agricultores, nas formas como eles utilizam, estão certos.
né, fazendo esse processo. A única coisa é que todos têm que partir do mesmo princípio, né, tem que partir da mesma matéria-prima, do mesmo processo, da mesma força captada, né. Então, como essa informação vai chegar na propriedade, bom, aí sim o agricultor tem essa independência de poder decidir como é que ele vai querer utilizar aquilo da melhor forma que ele vai ter a resposta que ele precisa. Então agora, só para mostrar como é que a gente usa o 501, é só recapitulando, então do silício, né, da sílica, ela é transformada num pó bem fininho mesmo, muito moído. Esse pó vai para dentro do chifre, isso aqui vai para o berço, dentro do solo, fica lá o período necessário do verão, é retirado e o material da sílica armazenado aqui dentro, ele é colocado armazenado em vidrinho, né, depois de seco, que é o que a gente tem aqui. Então toda a informação de verão, tudo que aconteceu nesse cosmos, vamos dizer assim, durante esse período de verão e com essa terra durante o período de verão, essa informação toda está armazenada no silício contido nesse material aqui, que é o 501. Como é que a gente utiliza, então? Geralmente o agricultor ele vai mais prático, né? 1 a 4 gramas, que na literatura diz, mas o agricultor vai muito pela pitada, né? Quantas pitadas tu vai usar por hectare. Então a gente não tem 60 litros aqui, mas só para mostrar como é que é feito o processo, né, de dinamização, a gente usou um volume menor de água aqui para, daqui a pouco para uma horta, um volume menor de água, que não precisa de 60 litros, enfim. Tá? Então a gente vai botar uma pitada bem pequenininha aqui dentro, né? Essa aqui seria uma quantidade que praticamente daria quase para um hectare inteiro. Bom, a informação ela está concentrada aqui dentro, cristalizada. Como é que essa informação aqui vai chegar na propriedade para ativar a fotossíntese, para ativar toda a memória daquele sistema? Ela tem que ser descondensada, vamos dizer assim. Ela foi extremamente comprimida, a informação aqui dentro, eu agora tenho que expandir ela, para que ela atinja e consiga levar essa informação captada para o ambiente. Para isso a gente usa um processo que a gente chama de dinamização. Então pode ser feito com a mão, pode ser feito com um bastão, né, pode ser feito em bombonas de 200 litros ou mais, né, com um agitador suspenso, então tem várias formas de se fazer isso. Mas a gente vai usar aqui um bastão, até poderia ser a própria mão, mas a gente pegou um bastão aqui. Então qual é o princípio envolvido aqui agora? O processo de dinamização para a liberação dessa força, a água é o veículo que vai levar essa informação para o ambiente. A sílica só vai passar essa informação para a água e a água vai levar essa informação expandida, vamos dizer assim, para o ambiente onde ela vai ser pulverizada. Então esse processo ele envolve, né, a água parada, ela está em ordem, vamos dizer assim, né? Está tudo em ordem, paradinho aqui dentro. Então a gente vai criar um caos aqui dentro, a gente vai bagunçar tudo. Então a gente começa a agitar essa água, ela bagunça, ela vai bagunçando, se mexe, se bagunça e aí a gente vai bagunçando ela cada vez mais e a gente vai trazendo, começa pelas bordas, quando toda a massa de água apresenta o mesmo movimento, a gente vai trazendo e movimentando mais rápido para o centro, criando o que a gente chama de vórtice, né? Muitas vezes a gente enxerga o fundo do balde, né? Quando a gente consegue, tem espaço, se eu fizer isso agora vai voar água fora. Mas a gente pode às vezes criar um vórtice que atinge o fundo do balde. Então ela está em ordem de novo, ela está em movimento em ordem. Se a gente olhasse de cima, seria quase a imagem da galáxia, né? Da Via Láctea, girando em torno do seu núcleo. Então a gente criou uma nova ordem. Aí a gente bagunça tudo de novo e cria um caos novamente. E desse caos a gente vai criar uma nova ordem. Nesse processo de ordem e caos, a sílica vai entrando em contato com a água, né, e vai largando essa informação contida dentro desse líquido. Essa energia vai sendo expandida dentro desse próprio líquido. Então a gente cria uma nova ordem aqui, um novo movimento, até essa água ficar uniformemente circulando. E aí se cria de novo um caos. E é interessante que nesse processo de dinamização, esse aqui é um processo muito importante dentro da agricultura biodinâmica, porque essa água está captando tudo o que está acontecendo no ambiente aqui. Então isso é um processo que o agricultor vai fazer durante 1 hora. Por que leva 1 hora para dinamizar? Nossa, que coisa demorada. Na verdade a gente tem que entender o processo que está envolvido aqui durante essa 1 hora. Quanto tempo geralmente leva uma palestra? Né? Quanto tempo leva uma sessão num templo religioso? Quanto tempo leva uma aula?
Geralmente leva 1 hora, porque é o tempo que eu consigo ficar concentrado no que eu estou fazendo. Menos que isso, eu às vezes não chego nem a entrar no clima, e mais que isso eu já me desconcentro. Então, dentro dessa 1 hora é o tempo que eu consigo ficar concentrado nesse processo aqui. Então, agora é o momento de eu fazer fisicamente está acontecendo o processo aqui dentro, a sílica está se misturando com a água, está passando a sua informação, e o agricultor vai jogando o que ele quer desse preparado e pensando, né, o que ele quer que esse preparado faça na lavoura dele. Olha, eu quero que isso aqui melhore a fotossíntese, melhore açúcares, que melhore a estrutura da planta, que me proteja contra frio. Nessa 1 hora o agricultor vai fazer quase um processo meditativo, onde ele vai, digamos assim, dizer para o preparado o que ele quer que ele faça. Claro que ele vai fazer a sua função, mas eu consigo potencializar essa informação trabalhando dessa forma. Então essa é uma outra característica da biodinâmica, essa parte mais energética que está envolvida, né, que faz parte do próprio preparado. Esse momento aqui onde a gente vai conversar, literalmente conversar com ele e dizer para ele o que a gente espera que ele faça dentro da propriedade também. Depois de passar de 1 hora, esse preparado, a própria água muda de consistência, a gente enxerga que é uma outra substância que se materializou aqui dentro. Então essa informação vai estar toda dissolvida, expandida, né? E aí é o momento que o agricultor pega isso, coloca num pulverizador postal, né? E tenta deixar uma gotinha muito fininha e vai espalhar na propriedade. Ah, mas eu não tenho um pulverizador postal, não posso usar. Então use, pode ser com a mão, com uma canequinha, então, mas a forma como for utilizado, ele também vai ser eficiente, né? O importante é fazer o processo. Uma tecnologia muito simples, mas extremamente energética e muito eficiente dentro do que a gente tem verificado acontecer dentro dos pomares, aí dentro da agricultura. Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas. É claro que o tempo é curto, a gente não consegue falar tudo o que está envolvido no processo, mas se tentou fazer um resumo. De certa forma, a gente espera que tenha cumprido o objetivo de fornecer o básico de informação sobre o que é esse preparado 501 e as formas que a gente pode utilizar eles dentro da agricultura. Muito obrigado e até uma próxima.